Olá, está começando o nosso programa Se a Cidade Fosse Nossa. Hoje o nosso entrevistado é o professor e ambientalista Jasper Lopes. Ele é coordenador do Coletivo Verde América. Jasper, quero agradecer a sua presença nesse nosso programa e hoje a gente vai falar sobre o meio ambiente na Baixada Santista. E eu gostaria muito que você falasse sobre esses últimos acontecimentos, esses últimos acidentes que nós tivemos na nossa região. O que está acontecendo na Baixada Santista? Débora, antes de mais nada, eu aqui agradeço, em nome dos ambientalistas e da população, essa chance que a Intersindical nos dá para colocar a luta do movimento social e ambiental na região, porque não é todo o canal de televisão que nos dá esse espaço para poder falar algo da verdade, né? Então, Santos era até pouco tempo atrás, era famosa pelo futebol, o Pelé, o Neymar, né? E de repente aparece uma série de desastres nos últimos meses, inclusive, de um ano para cá. Um deles, inclusive, da Alemoa, da empresa Ultracargo, ele se comparou ao grande acidente na Inglaterra. Foi o segundo acidente do mundo, né? Que já está entrando na história junto com o acidente de Fukushima, que foi o caso dos tanques de combustíveis que ficaram durante 9 dias queimando gases na nossa atmosfera, né? Mais recentemente tivemos o caso no Guarujá, né? Da Local Frio, gases piores ainda, com poucos meses depois do outro acidente, sendo que o acidente de Alemoa em Santos, ele foi pouco tempo depois, menos noticiado, do acidente, vazamento de gás daquela empresa inglesa, lá em Cubatão, e que tiveram que desocupar toda uma área urbana e industrial, as pessoas saindo correndo, parecia aqueles filmes de ficção científica. Então, há uns anos atrás, se falava, os ecologistas são os apocalípticos, são os xiitas, né? E a ecologia, ela conspira contra a economia. Agora, está ficando demonstrado que é justamente o contrário. É o caso, por exemplo, da seca que está havendo em São Paulo, né? Que é uma culpa não somente do governo estadual, mas principalmente dele, que é as fontes de água, né? As matas ciliares da Cantareira, mas também a questão do Amazonas, né? Que está sendo detonado pelo agronegócio, né? Que hoje é a maioria dos representantes no parlamento, né? E a gente tem aquela questão dos rios voadores, que existe uma zona de convergência extratropical, como fala a garota do tempo nas TVs, né? Em que ocasiona em que o corte de mata naquela região ocasiona seca no estado de São Paulo, Paraná, Minas Gerais. Inclusive, se a gente pega o globo terrestre, toda essa zona do planeta ela é semiárida. O que nos salva é o Amazonas. Então, o meio ambiente, a ecologia, é algo muito delicado. Ele trabalha de forma coordenada. O tempo, né? A natureza. Agora, o que está havendo com nós aqui na Baixada, né? Esses acidentes só marcam que há uma grande irresponsabilidade dos governos, né? Da fiscalização dos órgãos que deveriam fiscalizar. Porque a mentalidade do dono da empresa, infelizmente, de uma parte deles, eles querem ter lucro. Então, o lucro está acima do ser humano, está acima da saúde das pessoas. Apesar dessa espetacularidade, desses desastres, que é terrível, né? É terrível, a gente tem uma poluição perene, permanente na Baixada, que não é divulgada. Inclusive, há uns tempos atrás, a gente teve uma reunião nos sindicatos petroleiros, e que veio o engenheiro Hélio Lopes, o professor universitário, foi secretário de Meio Ambiente em Guarujá, mas antes de mais nada ele foi o presidente do CETESB, e ele mesmo nos denunciou a vários representantes dos movimentos sociais que a grande poluição na Baixada se dá de madrugada, quando a CETESB não controla esse ar. Então, algumas indústrias irresponsáveis soltam seus produtos. E existe uma mini zona de convergência extratropical, comparando com a do Brasil, que vem de Cubatão, passando pela área continental de São Vicente, pegando um pouco da zona noroeste de Santos, e que vai parar em Praia Grande, mais ou menos entre o bairro da Guilhermina e Oceano, né? Eu moro lá nessa terceira zona, e a gente sente o cheiro de benzeno. Então a gente nos perguntávamos há anos atrás por que os índices de câncer da Baixada Santista são os maiores do Brasil, né? Outra coisa, a contaminação, né? A contaminação é igual que o saneamento básico, é um cálculo da ONU, não sou eu que estou falando isso.
a 60% das internações hospitalares, leitos hospitalares no terceiro mundo, são devido a fatos relacionados com a falta de saneamento básico, que é algo ambiental e social. As pessoas não têm a água correta, né, a água purificada e nem rede de esgoto correto. Se você elimina os problemas ambientais somente no saneamento básico, você automaticamente tem 60% a mais de leitos. Agora imagina o ar que nós estamos respirando e a água, né? Então a gente tem um problema aqui muito sério, só que não adianta a gente ficar protestando no Facebook. A gente teve casos, por exemplo, eu vou citar um caso, o caso da Shell lá em Paulínia, né? Onde a própria classe operária, os trabalhadores, foi feito um filme sobre isso. Uma das lideranças foi o Arley Medeiros, que hoje, inclusive, ele é da região lá de Campinas. É um dos dirigentes da Intersindical. Da Intersindical. Olha só, a população conseguiu se organizar, provou, primeiro aconteceu com os animais, depois pessoas morrendo com enfermidade, porque vai de câncer a muitas outras coisas. E aqui na Baixada, a gente teve o exemplo da Ródia, né, aquela empresa francesa que contaminou toda a Baixada Santista. Todos os trabalhadores que temos feito exames, e a essa altura já são mais de 200 trabalhadores, estão mostrando estar contaminados. Até agora só uma funcionária, ex-funcionária, uma telefonista, que não estava contaminada com hexaclorobenzeno. Todos os outros têm hexaclorobenzeno no sangue. Nós sabemos que ninguém nasce com isso. Hexaclorobenzeno não é natural na pessoa. E eles receberam justamente, foi na fábrica. Tanto que nós fizemos exames nos familiares de trabalhadores e os familiares não têm hexaclorobenzeno. Você vai no bairro de Rio Branco, lá em São Vicente, e vê as pessoas com sérias doenças e das piores possíveis. Então, o meio ambiente é uma coisa grave na nossa região. Uma região que é maravilhosa, naturalmente. E a gente percebeu que com todos esses acidentes não havia uma infraestrutura mínima para o combate. Exato. E por conta disso, há sempre a preocupação de que se isso pode vir a acontecer novamente, se eles vão ter condições de combater de uma forma rápida e eficaz. Esse último acidente que houve no Guarujá, 2 mortes foram atribuídas ao acidente, né? Que até então diziam que não era algo tão preocupante, e depois a gente soube que era uma substância que causava problema de saúde e veio ocasionar 2 mortes. Então, há possibilidade disso vir a acontecer novamente? Obviamente, olha o que aconteceu, em menos de um ano houve 3 coisas graves, e quando a gente pensava que se aprenderia a lição da Alemoa, veio do Guarujá em pouquíssimo tempo. Agora, o que fizeram as autoridades? Vai o prefeito ou o ex-prefeito tirar foto selfie para todo mundo ver, olha que bacana, queimando tudo, né? Então, o que acontece? Agora, a sociedade civil, incluindo os sindicatos, movimentos ambientais, a gente tem que seguir o exemplo, por exemplo, do Chico Mendes, o exemplo do Arley, do povo lá de Paulínia, na região de Jundiaí, de Campinas, né? Não adianta a gente apenas reclamar, a gente tem que participar de audiências públicas, temos que ir na porta das fábricas. A gente já teve graves problemas na nossa região, que era Cubatão, Vale da Morte, se recuperou em partes. O acidente de Vila Socó, que matou centenas de pessoas. Mas o mais grave é assim, pessoal, os acidentes, as mortes e as doenças que vêm ocorrendo dia a dia, fruto do descontrole na saúde pública e fruto que não se controla essas indústrias. A gente quer que tenha emprego, é que para que a indústria não contamine, ela tem que investir mais nos filtros, ela tem que ter mais responsabilidade, como em alguns outros países europeus, por exemplo, eles fiscalizam. Só que até aí tem uma hipocrisia. Aquelas mesmas indústrias que na Europa não contaminam, mas elas, quando estão em outros países do terceiro mundo, elas não respeitam isso. Então cabe aos nossos governos e à nossa sociedade civil organizada ir para a rua, ir para a porta dessa fábrica, ir para a porta da empresa, para a porta do governo e cobrar. Porque a gente não tem que ser alarmista, o mundo está acabando, não. A gente tem que levantar a espada e lutar, não tem outro jeito. Uma saída mágica, se os ETs vão chegar na Terra no disco voador, vão nos salvar, né? Isso fica para o campo da ficção científica. Jasper, e se a cidade fosse nossa? Então, se a cidade fosse nossa, em primeiro lugar, a gente não deixava isso acontecer. Não deixando isso acontecer, a gente teria saúde, a gente teria uma economia mais equilibrada, porque a forma de gerar, inclusive, mais lucro, mais produção, inclusive, para o trabalhador,
com menos contaminantes, porque a saúde custa caro. Em primeiro lugar, o valor humano não tem preço, mas a saúde, a pessoa internada, ela dá um rombo nos cofres públicos quase tão grandes como o rombo da corrupção, né? Jasper, quero agradecer aqui a sua presença e já fica aqui um convite para um próximo programa. E se a cidade fosse nossa?